Estamos de volta para trabalhar, enfim, a última, função. Na verdade, não é uma função, porque agora a gente vai te mostrar o que são compostos de função mista. Gente, como o próprio nome está dizendo, na mesma estrutura eu vou ter mais de uma função, tá? Por exemplo, se eu tiver hidroxila ligada num carbono saturado, a gente diz que é um álcool. Mas eu posso ter, por exemplo, o grupo funcional de um álcool e o grupo funcional de uma cetona na mesma estrutura, ou de uma amina, ou de um nitrocomposto. Se tiver duas ou mais funções na mesma estrutura, você diz que é um composto de função mista. Olha aqui o exemplo que eu preparei para você. Tem uma estrutura, tem um composto orgânico. Dá uma olhada na ponta direita. C-O, OH, ácido carboxílico. Pessoal, NH2 ligado numa cadeia carbônica. Amina, C-O num carbono secundário, cetona. E aqui nós temos OH ligado em carbono saturado, álcool. Então a gente nesse composto, certo? Temos função mista, mais de uma função na mesma estrutura. Certinho? Agora você vai aprender como é que você faz o nome, tá? Quando você tem um composto de função mista. É o seguinte, quando você tem mais de uma função na mesma estrutura, uma função prevalece sobre a outra, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos a ordem das funções que costumam cair nos vestibulares. E um detalhe, nesse meu exemplo aqui, a prioridade ela cresce para cima, tá? Vou até colocar uma seta aqui, vou colocar uma setinha para você saber que a prioridade cresce para cima. Ou seja, quem está mais em cima é prioritário em relação a quem está mais embaixo. Por exemplo, se eu tiver um aldeído e um álcool, a função principal vai ser o aldeído, a função secundária vai ser o álcool, beleza? E agora tem um detalhezinho. Quando você tem mais de uma função, a função secundária, ela nem leva a mesma terminação de quando ela é a função principal, ok? Então eu estou te mostrando aqui do ladinho o que você usa quando a função não for a principal. Olha para mim aqui, A primeira, a prioritária, é a função ácido carboxílico. Gente, ácido nunca vai ser a função secundária. Ela é sempre a função principal. Beleza? O aldeído, se tiver junto com um ácido, o ácido é a prioritária, a principal, o aldeído é a secundária. Joinha? Quando o aldeído é a principal, a gente usa a terminação -al, lembra? Metanal, propanal, butanal, lembra? Agora, se a função aldeído estiver junto com ácido, ela não é a principal, ela é a secundária. Aí, você vai usar oxo ou vai usar formil. Gente, é mais usado oxo. Calma, daqui a pouquinho eu te mostro como é que funciona isso no exemplo. Agora, galerinha, depois da função aldeído, a próxima prioritária é a função cetona. Joinha? Cetona você vai usar oxo, igual você usava no aldeído, oxo, ou você vai usar ceto. Eu prefiro usar oxo, mas aí depende do que o cara colocar lá na prova. Depois a gente tem a função álcool. Lembra comigo? Quando o álcool é a função principal, eu coloco ol, etanol, propanol, pentanol. Quando ela é a secundária, não é nada de ol. A gente vai usar hidroxi, certo? Quando o OH, álcool, não for a função principal, for a secundária, você vai colocar hidroxi. Amina, pessoal, a gente usa amino. Cuidado, a função é amina. Legal? NH2, amina. Só que quando ela não é a função principal, você vai chamá-lo, você chama o grupo NH2 de amino. A letra orgânico, a gente usa a letra X para representar. Flúor, cloro, bromo e iodo. Você vai colocar o nome do halogênio. Flúor, cloro, bromo e iodo. E se for um nitrocomposto como função secundária,
você vai usar nitro. Tá? Por exemplo, ó, 2-nitropropanoico. O NO2 eu chamo de nitro. Legal? Então é isso daqui, tá? Você tem que lembrar de... Gente, essa tabela que eu fiz aqui é a que cai no vestibular, viu? Se você souber isso aqui, tá perfeito, tá excelente. Eu vou fazer esse exemplo aqui, aí eu vou deixar você printar a tela e vou colocar mais os 3 exemplos para a gente fazer juntos, ok? Então vamos lá, gente, ó. Vamos fazer esse daqui. Aqui na ponta direita tem a função ácido. Gente, a função ácido, ela sempre é a prioritária. Então a cadeia principal vai passar por ela, gente. Com certeza vai passar pelo carbono da carboxila, né? Aí você tem que passar pelas outras funções. E você tem que pegar a maior sequência possível de carbonos. Então está na cara, certo? Que essa daqui é a cadeia principal do composto. Ó, isso que eu coloquei aqui para você é a cadeia principal do composto. Olha, eu já te falei, mas vamos lembrar. C-OH, ácido carboxílico. Aqui eu tenho o NH2. Esse aqui é o grupo amino, tá? A função é amina, o grupamento eu chamo de amino. C-O em carbono secundário é uma cetona. Queridos, aqui eu vou usar amino, ó. NH2 eu uso amino, tá aqui, ó, amino. Agora, quando é cetona, pode ser ceto ou pode ser oxo. Eu vou usar oxo, tá? Então aqui é acetona, oxo. E aqui nós temos o álcool, OH ligado em carbono saturado. Eu vou chamar isso de hidroxi. Isso para mim vai ser o hidroxi. Certinho? Então eu já defini todos os nomes, né, dos grupamentos que estão aí. Gente, eu vou fazer o nome aqui, ó, em cima, porque aqui embaixo vai ficar muito apertadinho, tá? Eu vou fazer o nome em cima, aí eu dou um tempinho para você tirar o print. Vamos lá então, ó. Ordem alfabética. Primeiro vai entrar o amino, certo? Depois vai entrar o hidroxi, H, depois vai entrar o oxo. Eu vou enumerar a cadeia a partir do ácido, porque o ácido é a função principal. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Lá no carbono 2 tem o amino. Amino. Certo? Aí, lá no carbono 3 é uma cetona. Você pode colocar ceto ou pode colocar oxo. Tanto faz. Lá no carbono 5 eu tenho a hidroxila. Gente, hidroxila, álcool, a gente usa hidroxi. Hidroxi. Beleza? Aí chegou o momento o nome da cadeia principal. 6 carbonos X. Entre carbonos só tem simples an. Ácido termina em oico. Então fica, galera, ácido, 2 amino, 3 oxo, 5 hidroxi, tá? Hexanoico é o nome desse composto de função mista. Tá certo? O que você vai fazer agora? Tirar um print da tela e aí eu vou colocar mais alguns exemplos para a gente treinar, tá? Então vamos lá. Pessoal, então mais 2 exemplos aqui de compostos de função mista. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó, talvez essa função mista seja uma das que mais caiam. Olha aqui, ó. C-O, OH, ácido carboxílico. NH2 ligado em carbono, em cadeia carbônica, amina. Então ali eu tenho a função amina e a função ácido. Amina, ácido, aminoácido. Esse composto é um aminoácido. Joia? A função ácido é sempre a função principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Galera, quando a amina é a função secundária, eu chamo o grupamento NH2 de amino. Lembra? Ele está em qual carbono? Carbono 2. Então fica assim, ó. 2 amino,
3 carbonos prop, entre carbonos só tem simples an, ácido é óico. E toda vez que tem a função ácido, é comum a gente, antes do nome, escrever a palavra ácido. Então, esse composto é o ácido 2-amino-propanoico, um aminoácido. Eu vou aproveitar e lembrar uma coisa que eu já te falei, não sei se você vai lembrar, mas fica tranquilo que eu te ajudo aqui. Ó, num ácido carboxílico, o carbono 1 é só carbono 1. Agora, o carbono 2 de um ácido também é chamado de carbono alfa. Carbono 2 ou carbono alfa. O carbono 3, a gente sempre chama de carbono beta. E aí carbono gama, mas normalmente é o alfa ou beta que aparece. Tá certo? O NH2 está no carbono 2, está no carbono alfa. Então você pode falar ácido 2-aminopropanoico ou ácido alfa-aminopropanoico. Alfa-aminoácido é quando o NH2 está no carbono 2, está no carbono alfa. Tá certo? Agora o exemplo de baixo. Ó, C-O, H, aldeído, tá? Aqui eu tenho um halogênio, aleto orgânico, e ali eu tenho o NO2, que é o nitrocomposto, pessoal. Nitrocomposto. Eu vou começar a enumerar do aldeído, porque o aldeído prevalece sobre as outras duas funções. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aqui nós temos o radical metil. Começa com M, metil. Aqui nós temos o cloro, começa com C. E aqui eu tenho o nitro. Lembra? O NO2, função nitrocomposto, e esse grupamento aqui eu vou chamar de nitro. Nitro. Galerinha, ordem alfabética. Qual vai ser o primeiro? Cloro. Então vai ficar assim, ó. 3 cloro. Porque o cloro está no carbono 3. Certinho? Aí vem 3 metil. 3 metil. MN. O M entra antes do nitro. 4 nitro. Lá no carbono 4 eu tenho um grupamento nitro. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 5. Prefixo pente. Só tem ligações simples entre carbonos an, aldeído, sempre termina em al. Então eu tenho 3 cloro, 3 metil, 4 nitropentanal. É o nome oficial desse composto aqui. Tá certo? Então, pessoal, aqui nós terminamos as funções da química orgânica, tá? Na nossa próxima aula de química orgânica, a gente vai começar o estudo da isomeria. Te vejo. Tchau, tchau.